Em razão desse movimento, estou aqui para trazer as informações. Saudações, torcida vascaína, é uma alegria contar com a presença de vocês para mais uma atualização sobre o nosso Vascão. No vídeo de hoje, como de costume, apresento a vocês, torcedores do Vasco, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece na rotina do nosso time. Hoje faremos um apanhado da rodada mais recente do Campeonato Brasileiro e a posição do Vasco na tabela. O Vasco conquistou uma vitória importante contra o Fortaleza, o que resultou na saída da zona de rebaixamento. Vamos detalhar como foi o desfecho desta rodada. O próximo desafio é contra o Fluminense, então vamos nos manter atualizados sobre a continuidade do Brasileirão. Também falaremos sobre a Copa do Brasil, onde o Vasco se prepara para um jogo decisivo que pode garantir uma vaga nas oitavas de final e um prêmio significativo caso consiga avançar. O adversário será o Operário e, como mencionado, essa partida é vital para a continuidade do time no torneio. Além disso, vamos abordar outros tópicos relevantes, como a nova parceria com o fornecedor de material esportivo, que firmou um contrato com a Nike a partir do próximo ano. Traremos informações sobre a produção do enxoval e as novas camisas do Vasco, que já estão sendo desenvolvidas desde a semana passada. Também teremos muitas atualizações sobre o mercado da bola, abrangendo possíveis saídas de jogadores, vendas, empréstimos ou rescisões de contrato. Além disso, traremos novidades sobre contratações, já que o Vasco pode tentar incluir um atleta na negociação para que o atacante Brian Rodrigues chegue de forma definitiva nesta temporada. O Vasco já está em tratativas, seja para vendas, empréstimos ou rescisões. Ademais, haverá novidades sobre contratações, uma vez que a equipe pode buscar integrar um jogador à negociação para garantir a chegada do atacante Brian Rodrigues de forma definitiva nesta temporada. Nossa comunidade já conta com 503 mil torcedores, portanto, quem puder considere se juntar a nós e não esqueça de deixar um feedback positivo no vídeo, o que sempre é bem-vindo. É importante lembrar a quem precisa de apoio financeiro para quitar dívidas ou realizar reformas em casa para entrar em contato com a empresa que oferece esse tipo de suporte. O número deles está aparecendo na tela agora e também deixarei o link na descrição do vídeo. É possível antecipar o saque do FGTS, então envie uma mensagem e muitas vezes em menos de um dia você já terá o dinheiro disponível na sua conta. Combinado. Vamos iniciar o vídeo falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco, com a vitória sobre o Fortaleza no último sábado por 3-0, deu um salto na tabela e saiu da zona de rebaixamento, que era a prioridade. Em determinado momento, o time chegou a ocupar a 10ª posição, mas acabou sendo superado por outras equipes. Assim, o Vasco finalizou a rodada na 13ª colocação após a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas informações interessantes: o Vasco está a 12 pontos do líder, que é o Palmeiras, ou seja, 4 vitórias de diferença, e em apenas 9 rodadas, o Palmeiras conseguiu abrir uma vantagem considerável na liderança do torneio. O Vasco se encontra a 5 pontos da zona de classificação para a Libertadores, o G6, e apenas a 1 ponto da zona de classificação. Conquistas em um intervalo curto são realmente impressionantes, não acha? Em apenas 9 rodadas, a equipe já conseguiu assegurar uma vantagem considerável na liderança do torneio. Atualmente está a 5 pontos da zona de acesso à Libertadores, que envolve os 6 primeiros colocados, e a apenas 1 ponto da classificação para a Sul-Americana, além de estar a uma unidade de retornar à zona de rebaixamento. Neste momento, ocupa a 13ª posição na tabela, e é importante destacar que o próximo duelo no Campeonato Brasileiro será um clássico. A equipe terá que lidar com a ausência de um jogador-chave, enquanto o oponente também enfrentará desfalques, com pelo menos 3 titulares indisponíveis. Para esta partida, a equipe terá 5 atletas titulares fora de combate, seja por lesão ou suspensão. Portanto, é necessário torcer para que consigam se destacar e conquistar uma significativa vitória no Maracanã, o que permitiria alcançar 13 pontos. E assim se distanciar da zona de rebaixamento, além de começar a se aproximar do grupo que se classifica para a Libertadores. Neste ano, há a possibilidade de formarmos um G7 e quem sabe até um G8 ao fim da temporada.
Mudando de tema em relação à Copa Sul-Americana, é relevante mencionar o embate que acontecerá amanhã. Neste dia, a equipe retornará ao campo. No dia anterior, ocorreu um treinamento, mas os titulares não participaram, focando em um trabalho de recuperação muscular. Os jogadores reservas, por outro lado, realizaram um intenso treinamento físico no centro de treinamento. Amanhã, o confronto será decisivo e eliminatório, onde o vencedor avança para a fase seguinte, que consiste nas oitavas de final da Copa do Brasil. Caso ocorra um empate, a disputa será decidida nos pênaltis. É importante ressaltar que a partida de ida terminou empatada, portanto a equipe precisa vencer para garantir a passagem direta. Adicionalmente, avançar para a próxima fase assegurará uma premiação significativa, o que é crucial, especialmente considerando a delicada situação financeira do clube neste momento. Assim, um aporte financeiro se torna essencial para garantir o pagamento de salários e a manutenção das obrigações em dia, o que é fundamental para a continuidade da temporada. Por essa razão, acredita-se que o treinador não realizará grandes alterações na escalação. A instabilidade financeira do clube gera diversas preocupações atualmente. Assim, a entrada de mais recursos ajudará, por exemplo, a assegurar o pagamento dos salários e a manter tudo em ordem, o que é vital para o decorrer da temporada. Não se acredita que o treinador promova grandes mudanças e é provável que mantenha a mesma formação utilizada na última partida. É razoável que a escalação do time titular permaneça a mesma. Um jogador pode começar a partida lembrando que foi expulso em uma competição e, consequentemente, cumprirá a suspensão nesta, mas está liberado para atuar na Copa do Brasil e deve jogar normalmente no próximo confronto. Portanto, a tendência é que a equipe que entrar em campo amanhã tenha um goleiro, laterais, zagueiros e um meio-campo, além de um atacante compondo o time titular. É isso, estou otimista. Gostaria de ouvir sua opinião nos comentários. Você acredita na vitória da equipe? Se conseguirmos repetir a atuação de um jogo anterior, você acha que podemos realizar uma grande partida e sair com uma vitória expressiva, trazendo mais moral e confiança para o clássico? Compartilhe sua opinião nos comentários do vídeo. Agora, dando continuidade ao vídeo, vale a pena abordar a questão do fornecimento de materiais. O clube está no último ano do contrato com o fornecedor atual. Como muitos já sabem, há um acordo com uma empresa para o próximo ano. Uma notícia que passou despercebida na última semana foi a confirmação nos bastidores do clube de que a produção dos materiais para o próximo ano já foi iniciada. Você pode questionar, mas como isso é possível? Estamos em maio. A resposta é que a empresa já começou a fabricar as camisas agasalhos e outros itens. E por que essa produção acontece agora? Porque são necessárias muitas peças e sabemos que a torcida é bastante entusiasmada. Quando a nova camisa for lançada, a expectativa será enorme. A partir do mês de maio, terá início a produção das camisas agasalhos e de todo o enxoval necessário. Essa antecipação se dá em função da alta demanda por um número considerável de peças. A torcida demonstra grande entusiasmo e a expectativa é de que assim que a nova camisa for lançada, todas as unidades sejam vendidas de forma rápida, tanto nas lojas físicas quanto na internet. Portanto, é fundamental estar preparado para atender à ansiedade dos torcedores que aguardam esse novo momento. As produções das camisas 1 e 2, sendo uma preta e a outra branca, já foram iniciadas. Além disso, estão sendo confeccionados shorts, meiões, material para viagens, camisas polo e agasalhos. Tudo que será utilizado no próximo ano já começou a ser fabricado. A expectativa é alta para ver como essas novas camisas se apresentarão na próxima temporada, sinalizando uma nova fase. Embora a marca anterior não tenha gerado críticas à nova abordagem, é atraente especialmente ao contar com uma marca global, permitindo que torcedores sejam vistos em diversas partes do planeta, adquirindo suas camisas em vários locais. Essa estratégia é benéfica para a internacionalização da marca, pois a presença em torneios e lojas ao redor do globo certamente ajudará a promover o clube em escala mundial. Agora vamos discutir o mercado e as negociações que estão em andamento. Começaremos com a situação do volante. Após a vitória sobre um adversário, a ausência do jogador na lista dos convocados para a última partida gerou indagações.
O treinador foi claro ao explicar que o atleta já havia disputado 6 partidas no Campeonato Brasileiro e que o clube possui uma quantidade considerável de jogadores na mesma posição. Ele elogiou o jogador, frisando que tinha solicitado sua contratação tanto para este clube quanto para outro, considerando suas passagens por ambas as equipes. No entanto, a questão salarial é um fator decisivo no momento, uma vez que o salário do atleta está entre os 5 mais altos do elenco, podendo alcançar R$ 900 mil. A contratação foi solicitada em função das experiências que o jogador teve nos clubes. Contudo, a questão salarial é bastante significativa e o salário está entre os 5 maiores do grupo, variando de 900 mil a R$ 1.000 mensais. A equipe responsável pela administração acredita que, para que haja uma diminuição na folha salarial, jogadores nessa situação podem ser negociados ao longo deste meio de ano. Para que isso ocorra, o ideal é que o atleta não complete os 6 jogos no Campeonato Brasileiro, pois isso facilitaria a sua transferência para outro clube nacional. Entretanto, até agora o empresário confirmou que não houve proposta de nenhuma equipe brasileira. Existem consultas e diálogos, mas o clube está determinado a negociar o atleta buscando uma transação definitiva e espera receber um valor que pode variar entre 5 a 8 milhões. Vale ressaltar que o clube desembolsou 15 milhões a um time há cerca de 3 anos, quando o jogador se integrou ao elenco no início da nova administração. Esta é a situação atual do volante. Em relação ao outro jogador, a situação é parecida. Ele também possui um salário elevado, que gira entre 600 mil e R$ 1.000 por mês e não tem sido escalado com frequência. No entanto, a situação apresenta uma leve diferença, pois ele possui um mercado mais amplo. Como jogador da seleção uruguaia, ele almeja participar da Copa do Mundo no próximo ano. Seu mercado abrange Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. O contrato com o clube se estende até o final deste ano e a intenção é vender o jogador para recuperar parte do investimento realizado há 3 anos, quando foi adquirido de um time uruguaio. Assim também há a possibilidade de negociação nesta janela de transferências do meio do ano. Além disso, outro jogador que deve se despedir do clube é aquele cujo contrato foi prorrogado até o final do ano. O Puma foi incorporado ao time, tendo sido adquirido de um clube uruguaio. Nesse meio do ano, a equipe possui a chance de negociar o Puma novamente. Para reduzir ainda mais os gastos com salários, Dimitri Payet também está prestes a se despedir. O contrato dele foi estendido até o fim de julho, mas há informações de que ele já está se preparando para deixar a equipe. Parece que o apartamento que ele ocupa na cidade já tem uma data definida para ser devolvido ao proprietário. Deste modo, Payet terá mais 4 partidas pela frente, incluindo um confronto nesta terça-feira contra o Operário 1 no sábado contra o Fluminense, seguido por um jogo contra o Lanús e, finalmente, a última partida do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Payet, que recebe um salário de R$ 1.500.000 por mês, o segundo maior do elenco, apenas atrás de outro atleta, seja mais um a deixar a equipe nessa janela. Além disso, outro jogador também pode estar de saída, embora haja uma questão pendente em torno do atacante Jean David. A equipe recebeu consultas de um clube mexicano e de uma equipe chilena, mas ainda busca incluir Jean David nas negociações para trazer um novo atacante. É claro que essa transação não será uma troca direta, visto que não se enviaria Jean David e receberia um novo atleta imediatamente. No entanto, a intenção é usar o jogador para diminuir o custo do passe do novo reforço, que está avaliado em $5 milhões. A equipe está tentando negociar Jean David com a esperança de que o valor caia para $3.500.000 ou $4 milhões. Vale ressaltar que outro clube também começou a dialogar com o jogador, o que pode complicar a situação, pois isso pode fazer com que o atleta se sinta mais valorizado e o clube mexicano sinta a necessidade de aumentar o preço do jogador. Portanto, a situação de Jean David é mais uma que pode resultar na saída de um atleta nesta temporada. Estão em andamento também negociações para a transferência de Léo Jardim, que pode se mudar para um time em Portugal. Além disso, Lucas, Piton é outro nome que está em discussão.
Jean David é mais um caso que aponta para sua provável saída do clube nesta temporada. É importante notar que há negociações em progresso para a saída de Léo Jardim, que pode se transferir para um clube em Portugal. Lucas Piton também é frequentemente alvo de propostas tanto do futebol italiano quanto do português, podendo ser outro a ser negociado. Ademais, existe a situação do atacante Ryan, um jovem muito valorizado, cujo passe está estimado em mais de 20 milhões de euros, atraindo o interesse de grandes clubes europeus. Portanto, a equipe possui diversas oportunidades de vendas e saídas de jogadores. Contudo, um aspecto a ser considerado é que, caso muitos jogadores deixem o time, será necessário buscar reforços. Em uma entrevista recente, o treinador mencionou que o clube não pretende contratar muitos novos atletas, mas é imprescindível avaliar quantos jogadores vão sair do elenco. Se forem 6 ou 7, será necessário se movimentar no mercado para realizar contratações e preencher as lacunas na equipe. É claro que a base pode contribuir e a equipe pode buscar novas adições, mas isso precisa ser planejado para evitar o risco de mais uma temporada lutando contra o rebaixamento. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Ronaldinho Gaúcho, ícone do futebol mundial, surpreendeu ao comentar as recentes performances do Vasco da Gama, clube pelo qual nutre uma relação especial. Em declarações que repercutiram não só no Brasil, mas também na Europa, o ex-camisa 10 da seleção brasileira destacou aspectos positivos e negativos do time carioca, gerando uma grande movimentação na mídia esportiva. Conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, Ronaldinho abriu espaço para uma análise sincera e ponderada sobre o Vasco, clube que atravessa momentos de reconstrução. Entre os pontos positivos, ele enalteceu a garra dos jogadores e a paixão da torcida vascaína. Elementos que, segundo ele, continuam sendo a base para uma retomada consistente. O Vasco tem uma história grandiosa e uma torcida que apoia incondicionalmente. Isso é um diferencial para qualquer equipe, afirmou o craque, ressaltando o potencial do elenco atual, que mistura juventude e experiência de maneira promissora. Por outro lado, Ronaldinho não deixou de mencionar as críticas que o clube enfrenta, especialmente no que diz respeito à organização interna e à gestão do futebol. Ele citou a necessidade de maior planejamento e investimentos estruturais para que o Vasco possa voltar a brilhar nos grandes palcos nacionais e internacionais. Para voltar a ser protagonista, o Vasco precisa ajustar seus processos e dar mais suporte aos atletas, com uma gestão que tenha visão de longo prazo, acrescentou, mostrando que a autocrítica é fundamental para o crescimento. As declarações do craque brasileiro ganharam destaque nos principais portais esportivos europeus, onde o Vasco da Gama é acompanhado por sua tradição e pelo grande número de brasileiros que atuam ou já atuaram no velho continente. A repercussão mostra que a opinião de Ronaldinho ainda carrega peso internacional, e suas observações sobre o clube refletem não apenas a paixão pelo futebol, mas também uma compreensão aguçada das dificuldades enfrentadas pelo Vasco em sua jornada atual. Além disso, a fala do ex-jogador abriu um debate entre torcedores e especialistas que passaram a discutir as estratégias necessárias para o Vasco superar os desafios e voltar a conquistar títulos. Para muitos, a crítica construtiva de Ronaldinho é um alerta importante para que o clube não perca o foco e a identidade que o tornaram um dos gigantes do futebol brasileiro. A repercussão europeia também revelou o interesse dos clubes do continente em acompanhar as movimentações do Vasco, especialmente no mercado de jovens talentos que podem surgir a partir de uma estrutura mais sólida e organizada. Ronaldinho, portanto, ao fazer essa análise pública, contribuiu para reacender as esperanças da torcida e acender um sinal de alerta para a diretoria. Em suma, o ex-camisa 10 não poupou sinceridade ao avaliar o Vasco da Gama, trazendo à tona tanto as qualidades que ainda preserva, quanto as deficiências que precisam ser superadas.
Suas palavras ecoam como um convite à reflexão e à ação, com a repercussão internacional, reforçando a importância do clube carioca no cenário global do futebol. O Vasco, diante desse cenário, tem agora a missão de transformar essas críticas em combustível para sua retomada vitoriosa. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.